Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 10 de março do ano de 2024. Vamos iniciando este Evangelho pedindo a autorização a Jesus, o nosso amado mestre e amigo, para iniciarmos e já entrando nas nossas vibrações iniciais, elevando os nossos pensamentos, tranquilizando um pouco o nosso corpo físico. Ao tranquilizar o corpo físico, enviamos a mensagem para o nosso psiquismo, que está tudo bem, tranquilizando através da respiração. Respire profundamente. Deixa o ar preencher um pouco os seus pulmões. Segure o ar e solte lentamente, trazendo no pensamento uma paisagem, uma lembrança positiva, uma lembrança feliz. Deus é amor, Deus é felicidade. Vamos entrando em comunhão com Deus, com os nossos também mentores, amigos, mentoras. Através desta ligação, vamos elevando um pouco o nosso padrão vibracional para recebermos as intuições, a troca energética através do passe, a fluidificação da água, para que possamos também, neste momento, recebermos do ar e também recebermos os benefícios espirituais. Vibremos, queridos irmãos e irmãs. Vamos para a nossa prece inicial, pedindo a Deus, o nosso Pai, mais uma vez, que esteja conosco neste Evangelho. Sabemos que Deus está em tudo, mas que possamos, neste momento e em todos, aprendermos a observar a essência divina em cada ser, em cada forma de vida, em cada montanha, em cada passo que nós damos, em cada momento, em cada situação, elevando cada vez mais essa consciência para entrarmos mais ainda na elevação espiritual a qual tão buscamos. Jesus, nosso irmão, exemplo que nós tivemos, espiritualidade amiga também que nos ajuda. Neste momento, direcione este Evangelho no lar, que através das minhas palavras, através das intuições, possamos assim chegarmos aos corações amigos que nos ouvem aqui, agora e depois. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, amigos e amigas que estão escutando, deixem aí seus comentários também, curta, compartilhe o Evangelho para ajudar a chegar a mais pessoas. Do livro Encontro de Paz, Francisco Cândido Xavier, a psicografia por diversos espíritos. A mensagem é a 17. O espírito é Maria Dolores. Ela vai dizer: ferramentas de Deus. Desejavas, de certo, alma querida, que Deus te desse para a vida unicamente laços prediletos, os mais doces afetos, que te consigam compreender. Entretanto, cantando de esperança, recebe muitas vezes, por mecanismos sobrenaturais, muitos amados que se modificam enquanto o tempo avança, sejam eles o esposo, a esposa, o irmão, a irmã, o amigo, parentes, companheiros, filhos e pais. Aqui é um coração que resumia todos os teus projetos de ventura, que se te faz na luz do dia a dia um ponto inevitável de amargura. Eis que encontras ali alguém que amaste, por um anjo de uma vida superior, e hoje se te surge, por presença de dor,
Mas além se destaca outra criatura, a quem te deste pelo afeto, irmão, e agora te aparece por verdugo, que te esquece a bondade e humilha o coração. Entretanto, alma boa, serve mais, ama sempre, auxilia e perdoa. Temos amigos que se avinagraram. Temo-los onde vamos, a fim de aprimorarmos-nos. Mesmo devagarinho, são eles todo sempre. Ferramentas de Deus que nos aperfeiçoam em caminho. Anota a vida em torno. A natureza é um claro exemplo disso. O espinho guarda a rosa, a rocha escora o vale, o freio salva o carro, ao contê-lo em serviço. Um dia entenderás, alma querida, na luz do mais além, como é bom suportar quem nos despreza ou fere, sem nunca desprezar ou ferir a ninguém. Maria Dolores, como eu disse, sempre encantadora nos seus poemas, com o mais profundo sentimento sobre a nossa missão na reencarnação. Hoje, nós separamos um tema para falarmos sobre as ferramentas de Deus e também o sal da terra. Essa expressão que Jesus vai utilizar no seu evangelho. Nós somos sal da terra, ou seja, o sal tem uma função muito importante no alimento. Ele traz ali o tempero. Muitos chefes de cozinha, cozinheiros, enfim, em geral, vai dizer que a comida sem sal parece um pouco estranha. Quando nós estamos adoecidos e precisamos reduzir ali o sal, a gente sente uma grande diferença. É como que o sal levantasse, desse um tom, uma vida para a comida. Assim nós somos aqui na Terra. Somos ferramentas de Deus e também temos as ferramentas de Deus ao nosso lado. Maria Dolores vai nos dizer aqui com muita pontualidade. Ela usa o exemplo do carro com freio. O freio segura o carro em diversos momentos. Quando você está descendo o morro, o carro vai em alta velocidade. O freio é que vai, naquele momento, controlar. Assim são as ferramentas de Deus, são as pessoas. Porque sem pessoas não há situações. Se você vivesse hoje sozinho no mundo, você teria situações únicas para você. E nós não evoluímos assim. Já falamos aqui e pontuamos diversas vezes sobre a questão social que nós precisamos. Por isso nós vamos evoluir sempre. Você pode escolher viver sozinho ou sozinha, ou as circunstâncias da vida te levar para isso, porque o processo reencarnatório também é lei de causa e efeito, e muitas das vezes nós precisamos vivenciar a solidão para compreendermos várias questões. Não é uma punição. Por diversas reencarnações, precisamos de nos afastar das almas queridas, essas sim, muito queridas, famílias espirituais, para um momento de meditação, um momento de reflexão. E nesta solidão nós vamos crescer. Mas mesmo assim, é impossível sermos totalmente sozinhos por causa da sociedade, do trabalho, da escola. Desde pequeno, nós somos chamados a conviver com o outro. Mas quando eu falo aqui de uma solidão, que às vezes você vai enfrentar numa vida ou em outra, são as circunstâncias de ter menos pessoas ao seu redor. Muitas pessoas falam, olha, hoje conscientemente eu quero ficar sozinho. Eu estou feliz assim, sim, mas para você chegar a este ponto, houve um aprendizado anterior. Quando não é um aprendizado de trauma, muitas pessoas às vezes passam por relações muito desgastantes, relações essas que hoje em dia nós utilizamos o termo tóxica, desrespeitosa, abusiva, violenta em muitos casos. Quando nós vivenciamos assim, a gente pode gerar um trauma de não conviver com mais ninguém ou de não querer um relacionamento. Isso é o trauma, pessoal. Tem muitas pessoas que não vivenciou o trauma e que consciente não quer mais
uma pessoa nesta encarnação. Ainda assim pode ser uma direção espiritual, porque muito provavelmente, antes de você estar materializado neste corpo físico, foi essa combinação que você teve no plano espiritual para desenvolver ou aprimorar. Lembrando que a reencarnação é aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento do espírito no campo físico. E muitas questões que nós aprendemos também no plano espiritual, a gente vem ter a prova no plano físico. Então, em muitos momentos, querendo essa solidão, entre aspas, como muitos vão dizer hoje, solitude, né? Melhorar um pouquinho a palavra aí, solidão, pode ser também uma escolha consciente deste espírito. Mesmo assim, você vai ter, reitero, contatos sociais. Estamos trabalhando muito no Evangelho este ano a questão do desapego. Desapego também emocional. Lembrando, desapego não é frieza de coração. Desapego não é não vivenciar as questões, as situações, não é compartilhar, deixar de compartilhar amor. Muito pelo contrário. O desapego, ele vai potencializar essas atitudes em nosso dia a dia. Porque a partir do momento que você trabalha o desapego, aí já é um desapego emocional, você vai entender, compreender profundamente a importância de vivenciar cada situação unicamente. Porque quando nós vivenciamos as situações, não deixamos nada amarrado ao outro, quando nós tivermos que partir, ou esse outro tiver que partir, seja por qual situação for, e aqui nós podemos colocar, a pessoa escolhe partir, pode acontecer, a pessoa não quer mais o relacionamento, ou não quer mais a amizade, ou não quer mais ser um companheiro, enfim, ou é um amigo que vai mudar para outro país, enfim, há o rompimento. Não vai mais encontrar a pessoa tão facilmente, ou não vai encontrar nunca mais na atual existência. Ao rompimento, chega o momento da pessoa partir para o plano espiritual. O que vai atrapalhar esse momento? Ou seja, o que vai dizer se esse rompimento vai ser saudável ou não saudável? As vivências anteriores. Aí é que o passado importa. O passado só importa para quando houver este rompimento, nós termos a nossa consciência tranquila que fizemos tudo e estamos conscientes de que nada deixamos de lesão no perispírito da outra pessoa. Esse rompimento, ele vai ser saudável e não vai trazer angústia. Dor pode trazer, claro. Se você ama a pessoa ainda de alguma forma, se você gosta da pessoa, aqui, pessoal, não estou falando apenas de relações sentimentais românticas. Estamos falando de amizade, de irmãos, no rompimento a pessoa desencarna, de pais, enfim, de pessoas que a gente gosta. Quando a gente tem essa consciência tranquila, a gente consegue elaborar melhor este rompimento. Assim também é no luto. Haverá o luto organicamente, mas conseguiremos elaborar de forma mais promissora, de forma mais assertiva, quando nós estivermos com essa questão da consciência. Quantas pessoas chegam às portas do centro espírita? Quantas pessoas mandam mensagens na internet? Eu queria uma notícia do meu pai, do meu marido, do meu filho. Eu queria saber se ele me perdoou por aquilo que eu falei, por aquele dia eu não ter ido fazer isso ou aquilo outro. Eu queria saber, eu quero uma notícia. Quero saber o que ele falaria em tal situação. E nós, como espíritas, entendemos que a vida continua do outro lado, entendemos que o nosso ente querido está passando por um processo de desligamento do corpo físico, que pode demorar alguns meses ou anos até a pessoa se estabilizar. Mas você, enquanto pessoa, você já tem a consciência que você pode, se você ainda assim fez algo, ficou alguma coisa aberta que você não conseguiu fechar com essa pessoa, mentalizar esse pedido de desculpas. Mas o seu ente querido, estando no plano espiritual,
e entendendo a vida além da vida, porque quando nós estamos lá, nós entendemos 20 vezes mais do que aqui na Terra, o seu pedido de desculpa chegará até essa pessoa, mas vai muito além desse pedido de desculpa quando nós não repetimos mais o erro aqui no plano físico. Por quê? Porque quando eu repito esse erro, eu ainda estou num processo de aprendizado doloroso que me custará, no futuro, acertar as contas com a lei de causa e efeito. Você poderá no futuro ainda sofrer. Então esse parente, esse amigo, esse familiar que está no plano espiritual observando isso e entendendo mais ainda a lei de causa e efeito, ele vendo que você ainda continua se vingando, odiando, desprezando, ele entenderá que você ainda não aprendeu a lição de fato, que é vivenciar a espiritualidade e a essência de Deus em você. Você poderá ser o tônico, o sal na vida das pessoas, mas para isso nós temos que identificar a essência de Deus em nós. As ferramentas de Deus que a Maria Dolores vai nos dizer aqui são ferramentas relembrando o evangelho da semana passada. Os evangelhos estão se casando porque nós estamos falando de um tema muito incomum: o desapego de pessoas, de situações, de coisas materiais. Desapegar não é fácil para ninguém, porque é um aprendizado. Estamos numa era que tudo em acúmulo é estimulado nas nossas vidas. Tudo, nas mídias, nas redes sociais, na TV, no rádio, nas conversas na rua. E é por isso que dar seta e ir na contramão disso tudo é muito arriscado. Você ir contra o que todo mundo está neste momento, ao acúmulo. E lembrando, não condenamos a pessoa aqui a ter bens materiais. Não é isso. O que o Espiritismo vai dizer é o valor que você emprega às coisas e às situações. Porque esse valor, ele pode derrubar você espiritualmente. Lembrando que a gente não vai retroceder na evolução espiritual, mas nós podemos paralisar, sim. Nós podemos emperrar quando estamos vivenciando uma questão que nós supervalorizamos. Por que esse apego a esse sentimento doloroso e angustioso? E no Evangelho de hoje, estamos priorizando as ferramentas de Deus, porque somos, em muitos momentos, ferramentas de Deus na vida de outras pessoas. E muitas pessoas são ferramentas de Deus. Mas estamos aqui todo domingo, ouvindo, compreendendo o Evangelho de Jesus. Que possamos, então, sermos ferramentas de estímulo positivo para as outras pessoas. Porque o que Maria Dolores está dizendo aqui, quando as pessoas são ferramentas negativas, de alguma forma vai gerar aprendizado. Mas quando somos ferramentas negativas, iremos acertar depois com a lei de causa e efeito, porque iremos aprender de alguma forma com as situações que a vida irá nos enviar. Muitas das vezes, essas pessoas, essas situações, também são, muitas das vezes, espíritos que nós vamos atraindo de acordo com o nosso passado espiritual para um crescimento genuíno de nós mesmos. E esse crescimento, que em muitos momentos está numa lentidão, por escolhas nossas mesmos e por apego. Apego a um passado que não voltará. Parece até redundante nós dizermos isso aqui, mas o passado, ele não voltará, exceto como memórias ou arrependimentos. O que nós temos é o hoje. A encarnação mais importante é essa. O dia mais importante é hoje. Então, o passado, ele só vai viver em nós quando ele é conturbado. Porque quando ele é conturbado, ele volta como memórias angustiantes. E aí o passado
se torna presente no sentimento. Você repete o sentimento a todo momento. Então o desapego, ele também é sobre desapegar-se do seu passado. Já passou, a pessoa já foi, a situação já acabou, o dinheiro que você tinha já se foi. Virão outros de outras formas, em outras quantias. Desapegue. E desapegar é treinamento. A situação já passou. Aquela época foi linda, foi maravilhosa. Sim, já estamos em outro momento. E esse momento é o que nós, enquanto coletividades e individualidades, precisamos aprender. Isso não é sobre conformismo. Podemos e devemos lutar por aquilo que queremos. O passado, ele é um local que a gente observa como aprendizado. O seu futuro está no aqui e no agora. Queremos um futuro melhor amanhã, semana que vem, ano que vem? Atitudes melhores, espirituais e no pensamento. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Vedanta. Aliás, o Sermão do Monte segundo o Vedanta. É um livro que eu utilizo muito para estudo, que é um livro da filosofia Vedanta, que também traz algumas interpretações sobre o Sermão do Monte do nosso querido Mestre Jesus. Também é uma forma de falarmos do Evangelho. Lembrando que esse ano nós também estamos trazendo alguns conhecimentos de outras religiões que casam com o cristianismo e o espiritismo. Quem tiver interesse depois em ler este livro, eu indico. Já li ele mais de 4 vezes e cada vez que o leio, aprendo algo diferente. É um livro bacana de consultas para estudo. E no capítulo 2, ele vai falar sobre o sal da terra, que nós estamos falando aqui hoje. Ele inicia falando: vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornar insosso, com que se há de salgar? Para nada mais serve, sendo para ser lançado fora e pisado pelos homens. Na Índia, quando um discípulo busca um mestre, esse, antes de mais nada, procura-lhe infundir-lhe confiança em si próprio e o sentimento de que a fraqueza, a covardia, e o fracasso não fazem parte da sua verdadeira natureza. No segundo livro de Gita, as primeiras palavras de Krishna, a encarnação divina, lemos: que fraqueza é essa? Ela está abaixo de você. Livre-se dessa covardia. Assim como você vê o conteúdo de um armário de louça através de suas portas de vidro, assim um grande mestre vê o íntimo do seu coração. Entretanto, ele não o condena por suas faltas e fraquezas. Ele conhece a natureza humana e, porque sabe que ao sentir-se fraco e deprimido, você não consegue realizar nada, não pode crescer espiritualmente, ele lhe transmite confiança em si mesmo. O mestre não enxerga apenas o que você é agora, mas também as capacidades que você pode desenvolver. Há alguns anos, um jovem, deixando a Índia para ir pregar na América, procurou um mestre. Quando este grande discípulo se pôs a elogiar ele com ênfase, o jovem monge protestou: Senhor, eu não tenho nenhuma dessas qualidades. Com que estás me elogiando? Então o mestre lhe falou: que sabe você sobre você mesmo? Vejo o que você está para se revelar. Temos todos o poder de revelar a divindade latente em nós. O mestre, porém, dá-nos confiança em nossa capacidade de fazê-lo. Ao mesmo tempo, impõe-se lembrar a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. A mansidão
e a confiança em si mesmo precisam estar juntas. A fé que Cristo incutia em seus discípulos, chamando-os de sal da terra, não era a fé no eu interior, aliás, no eu inferior, no ego, mas a fé no eu superior, a fé no Deus dentro de nós. Com essa fé vem a autossubmissão, a libertação de todo o sentimento do ego. O mestre ilustrava essa verdade com uma passagem da mitologia hindu. A mais ilustre das pastoras preferidas de um mestre tornou-se aparentemente asaz e egoísta. Quando as outras pastoras se queixaram dela, aconselhou o mestre que as interpelassem. Claro que possuo um ego, disse ela, mas de quem é esse ego? Meu é que não é, pois tudo que eu tenho é de Krishna. Aquele que entrega tudo a Deus não possui um ego, no sentido comum, nem consegue ser vaidoso ou orgulhoso. Tem profunda fé no eu verdadeiro de seu interior, a qual se torna um com Deus. As palavras de Jesus, sois o sal da terra, relembra-me outras que meu mestre costumava citar. Como uma, vocês têm a graça de Deus. Vocês têm a graça de um mestre espiritual e têm a graça dos devotos, mas, pela falta de uma única graça, vocês podem se perder. Bom, já é conteúdo bastante, né, para nós entendermos aí um pouco essa passagem, o desapego que ele vai nos dizer aqui. Porque se nós, enquanto seres humanos, estamos apegados a um sentimento de inferioridade ou a uma negatividade apenas, porque todos nós temos alguma inferioridade dentro de nós, o que nos ocorrerá, pessoal? Não vamos conseguir observar as outras. É como se embaçasse o nosso vidro do armário que ele está nos dizendo ali. O mestre, ou seja, aquele que confia em nós, os nossos mentores, Jesus, ele sabe que já está latente em nós, dentro aí do nosso armário interior, essas preciosidades, esses cristais, mas muitas das vezes nós estamos apegados no armário, sendo que às vezes o cristal que está dentro é muito mais valioso e importante para nós do que o próprio armário, mas estamos apegados ainda a questões que nós não conseguimos evoluir. Então, muitas das vezes, um erro se torna pesado, angustiante e nos paralisa porque nos apegamos também. Em muitos momentos, precisamos abrir mão. Essa situação eu não vou conseguir resolver agora. Vamos potencializar as outras que nós já temos de benefícios, porque ela começará a neutralizar essa negativa e, por vezes, nós vamos lentamente perdendo isso. Nós somos sal da terra e, nessa essência, temos a essência divina em nós e o conhecimento. Nós podemos colocá-los em prática e precisamos mais do que nunca. Vamos à nossa vibração e meditação final com esse tema muito profundo. Um puxão de orelha mais uma vez para todos nós. Vamos sentar confortavelmente para recebermos a troca energética. Estamos no entardecer, o sol está se pondo, está indo embora, mas neste momento onde o céu fica em tons laranjas, avermelhados, amarelo, claro, nós estamos em um local que a gente se sente extremamente agradável. E neste momento, contextualizando com os ensinamentos que nós aprendemos aqui hoje, vamos trazer no pensamento algo do passado que nós queremos deixar, que vem martelando nas nossas cabeças e que por muitas vezes nos angustia, nos entristece. Materializando este pensamento na nossa frente, essa angústia ou este momento doloroso.
Neste momento, a materialização deste pensamento, você vai observar esse passado atentamente. Observe os detalhes. Observe o que aconteceu de fato. As pessoas que estavam em volta, ou a situação se você estava sozinho, sozinha. Aonde foi na infância, na adolescência. Materialize esse pensamento. Tire ele um pouco do seu psiquismo nesse cenário. Essa cena está se desenrolando e muitas das vezes pode até trazer angústia, tristeza, medo, aflição, qualquer um dessas raízes emocionais que possam estar vindo neste momento. Não tenha medo de senti-las. Muitas das vezes a resistência de sentir também pode gerar o apego. Sinta, mas sinta por uma última vez. Se é o medo, então sente o medo. O que este medo pode te causar? Uma alteração física? Pois que seja a última. Sinta, neste momento, o que tiver que sentir. Muitas das vezes, a resistência por não sentir causa ainda mais mal-estar. A cena vai se desenrolando. Mas neste momento, de acordo com o que você sente, essa cena vai se afastando. Como o sol neste momento, que está partindo, essa memória vai indo embora. A energia solar, que neste momento também funciona como limpeza espiritual, vai levando esta cena. E você vai se desapegando. É curioso que enquanto a cena vai indo embora, fios te ligam a ela. Desapegue-se deste momento. Agradeça e desapegue. Agradeça por essa cena, por esse aprendizado que este momento da sua vida te trouxe. Mas entenda profundamente esta lição e siga de volta para a sua meditação. Agora surgirá uma cena de intensa felicidade. Essa nós também não vamos nos apegar. É uma cena que nos tranquiliza. Uma pessoa que nós amamos, uma situação feliz, como no início do Evangelho. Ela entra para nos sustentar. Não há apego. Porque quando não temos apego, nós vivenciamos a situação de forma leve, tranquila. Ela é uma cena suave, que vai nos acalmar. E nesses personagens que estavam nessa cena, se tinha personagens nessa cena encarnados ou desencarnados, você neste momento enviará a luz. Hoje você será o canal de paz. Porque nós, enquanto indivíduos, quanto estamos doando, nós também estamos recebendo. Pois então receba. Doe e receba. Nessa troca, nesse fluxo, você doa e recebe as energias. Se torne luz, se torne também o sal da terra. Envie mensagens positivas, estimuladoras a esses personagens. E se nesse momento, por algum motivo, se estiver vindo alguém no seu pensamento, envie também essas boas energias. Pai, nosso Deus amado, neste momento de meditação, momento de aprendizado, estamos falando aqui dos ensinamentos cristãos que Jesus mais uma vez nos traz. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Somos deuses, temos a essência divina em nós. Que esses conhecimentos possam estar ativamente no nosso dia a dia, no nosso consciente e inconsciente, e que possamos mais uma vez profundamente trabalharmos os ensinamentos aqui propostos neste Evangelho na nossa semana. Com muito carinho, com muita gratidão e com muito amor, pedimos a permissão
para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos voltando lentamente ao nosso corpo físico, desapegando também deste momento. As coisas são passageiras, têm que ser leves. Temos o tempo necessário de vivenciar cada situação das nossas vidas. Agora, neste momento, é hora de voltarmos ao corpo físico e materializarmos em nossas ações o aprendizado deste Evangelho. Vamos retornando, mexendo aí as extremidades das mãos, as mãos, os pés, as extremidades do corpo, sentindo o nosso corpo físico e agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, fluidificando aí a nossa água, podemos beber um pouquinho da água, voltando cada hora, cada momento, para a nossa realidade. Pessoal, eu agradeço imensamente o carinho de vocês. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço carinhoso para vocês individualmente, porque nós temos um compromisso agora inadiável. Eu quero agradecer, quero deixar um abraço carinhoso para cada um que está aqui no Evangelho. Pedir mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para você, de alguma forma te fez bem, compartilhe, deixe um comentário, conte a sua experiência. Isso pode fazer com que o Evangelho chegue a pessoas que estão procurando por esse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva também no canal. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até a próxima semana.